Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Esse é o nosso conteúdo de educação cristã. Queria dizer que nós estamos com saudade de todos vocês, mas logo estaremos juntos aí nas nossas aulas presenciais. Eu queria deixar uma palavra também nesse momento de conscientização a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo mais uma vez. Como você pode ver, eu estou usando máscara para me prevenir, para me proteger e também proteger outras pessoas, né? Mas como eu estou na sala de aula e não há ninguém aqui comigo, eu vou tirar minha máscara para que a gente possa conversar de uma maneira mais tranquila a respeito do nosso conteúdo de hoje, de educação cristã. E falando de educação cristã, eu queria deixar uma palavra aí para você, de ânimo, uma palavra de incentivo para que você continue perseverando. Acredite em Deus, confie no Senhor, que Ele vai te proteger a sua casa e a sua família. Eu queria deixar uma passagem também bíblica, antes de começarmos o nosso conteúdo. Está lá em Salmos capítulo 90, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A palavra de Deus está dizendo aqui, gente, que Deus, Ele tem sido o nosso refúgio, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Ele fazia isso ontem, Ele fazia isso só hoje, né? Será que Deus agiu só no passado? Não, a palavra está dizendo aqui que Deus age de geração em geração. E você pode se perguntar, mas será que Deus está presente nesse momento? Claro que sim, Deus está presente, Deus está vivo. E Ele está ali guardando a sua casa e a sua família, porque Ele nos protege de geração em geração. E o nosso tema dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre as parábolas de Jesus. Nesse período que nós estamos tendo aula remota, no formato remoto, nós vamos estar tirando algumas lições a respeito das parábolas de Jesus, né? Hoje, particularmente, nós vamos fazer apenas uma introdução a respeito do que é uma parábola. Você já ouviu alguma vez alguém falando sobre essa palavra parábola? Eu acredito que sim, você já deve ter ouvido essa palavra, né? E Jesus, gente, foi uma pessoa que falou muitas vezes a respeito de parábolas, para falar a respeito de quê? Ele usou a parábola para falar a respeito de quê? Do reino de Deus que estava se aproximando, né? Eu vou passar aqui e eu queria, antes de nós entrarmos no nosso conteúdo propriamente dito, eu queria só deixar uma palavra aqui de explicação a respeito do nosso conteúdo, do livro que nós vamos estar utilizando ou que já estamos utilizando nesse período aí, que nós estamos tendo aula online, né? Aqui, como você pode ver, nós temos os livros que serão usados pela turma do segundo e terceiro anos, tá? Quais são esses livros? Eu vou pegar o meu pincel aqui para a gente tentar fazer uma coisa mais organizada, tá? Esse livro que você está vendo aqui, que é Hora Bíblica, o verde, que tem uma garotinha na frente, ele será utilizado pelos alunos do segundo e terceiro ano, tá? Já o outro livro que tem esse garoto aqui será usado pelo quarto e quinto ano, tá bom? Nós vamos entrar no livro nas próximas aulas. Hoje, como só é uma introdução, nós não vamos utilizar o livro. Ah, professor, mas eu não tenho o livro. Eu acredito que eu recebi, mas eu perdi, não sei, eu esqueci. Não se preocupe, não tem problema. O que você vai fazer? Eu peço que você vá até a escola e solicite junto à secretaria o seu livro. Lá eles têm uma lista e também tem
diversos exemplares que você pode pegar gratuitamente, não vai precisar pagar nada, ok? No outro slide, nós já entramos na parte de como será utilizado diretamente o livro, tá bom? Como será utilizado o livro, professor? Eu vou explicar aqui para que a gente nas próximas aulas já esteja totalmente conhecedor do material, tá bom? Como utilizar o livro? Quando você abrir o seu livro, você vai ver sempre o B1. O que é o B1? O B1 significa Estudo Bíblico 1, tá? Estudos bíblicos, aí ele veio o tema e o subtema, né? Aqui eu não coloquei nada, mas, por exemplo, pode aparecer aqui as parábolas, os milagres, sempre vai haver algum subtema, tá? Quando você vê a imagem da Bíblia, conforme você está vendo aqui, ó, é porque ela representa a passagem bíblica. Todas as vezes que você vê a Bíblia ali, essa figura, ela representa a passagem bíblica. Essa aqui representa o estudo, né? Ou seja, o capítulo do livro, e a última imagem, ela representa as atividades que você terá que fazer como complemento das atividades curriculares. Então esse lápis aqui significa exatamente as tarefas que você vai ter que responder no livro, ok? Vamos lá. Continuando aqui, eu vou falar um pouco sobre parábola. O ensino por parábolas. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é o que é uma parábola. Né? A parábola pode ser uma narração alegórica na qual um conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior, ou uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Essa parte de baixo aqui, ela define tudo. A parábola, ela é usada para definir alguma coisa que é verdadeiro, que é real, né? Então Jesus usava essas histórias para falar a respeito de quê? Justamente a respeito do reino de Deus. Ele usava as parábolas para justamente falar a respeito do reino de Deus, né? Então Jesus contou diversas histórias para falar sobre o reino de Deus. De acordo com o dicionário bíblico universal do Buckland e Williams, parábola é uma narrativa imaginária ou verdadeira que se apresenta com o fim de ensinar uma verdade. Difere do provérbio, porque sua apresentação não é tão concentrada como a daquele. Contém mais pormenores, exigindo menor esforço mental para ser compreendida. Difere também da alegoria, porque esta personifica atributos e as próprias qualidades, ao passo que a parábola nos faz ver as pessoas na sua maneira de proceder e viver. Também difere da fábula, visto que a parábola se limita ao que é humano e impossível. Gente, interessante isso aqui, ó. A gente tem que aprender uma coisa, que a parábola, ela difere, como nós acabamos de ver na explicação, ela difere do provérbio, ela é diferente da alegoria, e também ela é diferente da
fábula, né? Então, provérbio é uma coisa, alegoria é outra coisa e fábula é outra coisa totalmente diferente, né? Como nós acabamos de ver agora há pouco, parábola é uma narrativa imaginária ou verdadeira. No caso aí de Jesus, ele estava falando sobre algo real, que é o reino de Deus. E é aquilo que nós falamos nas nossas aulas, sempre falando ali a respeito do reino de Deus, certo? Parábola é fictícia, ou seja, não é uma situação real, ela nunca aconteceu, é apenas uma história, né? Mas ela é uma história que você usa essas histórias que não são reais para falar de alguma coisa que é real, que é justamente o reino de Deus. E Jesus usava essa estratégia, porque ele usava as parábolas, que são histórias irreais, para falar de algo real, que é o reino de Deus, certo? Ela é tirada do contexto da pessoa, ou de uma cultura. Você, por exemplo, a gente vai estudar isso mais lá na frente, mas só um exemplo aqui, para explicar isso aqui. Quando ele usa, por exemplo, a parábola do semeador. Por que ele usou a parábola do semeador? Porque o semeador era algo comum ali no tempo de Jesus, né? Então ele usava ali o semeador que saía para semear, o plantador que vivia do plantio, do cultivo, e ali ele pegou aquele exemplo para falar do reino de Deus, mas isso nós vamos ver lá na frente. Aí ela tem o objetivo para o qual foi criada e, portanto, não pode ser usada para ensinar outro conceito. A parábola procura ensinar uma coisa. Não se pode usar cada aspecto da parábola e associá-lo a alguma outra coisa. Isso também é interessante. As parábolas que Jesus usou, ela estava diretamente ligada com o reino de Deus. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o reino de Deus, né? Deixa eu passar aqui. Aí aqui está a explicação daquilo que a gente viu agora há pouco sobre metáfora e analogia. O que é uma metáfora? É uma figura de estilo ou tropo linguístico, que consiste em uma comparação entre dois elementos através de seus significados imagísticos, causando o efeito de atribuição inesperada. É mais ou menos aí o conceito do que é uma metáfora. Isso aí a gente também vai ver mais lá na frente, porque isso aí não é tão importante para a nossa aula. É só para que você entenda realmente sobre a diferença de metáfora para analogia. Certo? A analogia já é uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais entidades distintas, né? O termo tem na origem na palavra grega analogia, que significa proporção, mas isso aí também a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Aí as parábolas reais. A parábola ela é construída com base na vida real e por isso aceita de forma universal. Olha só como isso é interessante. Jesus contou uma parábola de coisas que aconteciam apenas lá em Israel. Mas essas parábolas, elas hoje se espalharam pelo mundo todo, né? Por quê? Porque elas são o quê? Universal, né? A ovelha que foge do curral, a parábola da ovelha perdida, uma moeda perdida numa casa, que é a parábola da dracma perdida. Isso é apenas alguns exemplos. Aí nós podemos ver também parábolas em forma de história. A parábola é construída em torno de uma pessoa em uma situação na qual ela é a personagem principal. Por exemplo, o mordomo que resolveu sua situação com os bens do patrão. Essa daqui também é uma outra parábola que nós vamos aprender nas próximas aulas. E a questão também das ilustrações. São histórias usadas para transmitir um exemplo a ser imitado. Aí aqui dá o exemplo da parábola do bom samaritano, que a gente também vai estudar mais lá na frente. Aí aqui o texto de Mateus, capítulo 13, verso 10 e 17, fala diretamente de como Jesus ele tratava as parábolas. Nós vamos ler
fizeram uma pergunta para Jesus, olha só. Aí o que Jesus respondeu? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles lhe é dado, né? Mas a eles não lhes é dado, eles não receberão, né? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aí ele explica mais uma vez por que ele fala por meio de parábolas. Aí ele diz, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo é endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e os cure. Aí ele diz assim uma palavra de incentivo para todos nós. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Então aqui ele está falando da diferença dos apóstolos para os profetas antigos. Ele estava dizendo aqui, bem-aventurados vocês, apóstolos, ou meus discípulos, os 12, né, que estavam ali. Bem-aventurados são vocês que estão vendo coisas que os profetas lá atrás desejavam ver. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E Jesus ensinava isso muito através das parábolas. Aí nós vamos ver agora qual é o objetivo principal da parábola. O principal objetivo da parábola era confrontar o público a favor ou contra os ministérios de Deus, os mistérios de Jesus. Enquanto que para os discípulos ela transmitiam verdades espirituais que os confrontavam a crescer espiritualmente. Gente, as parábolas, elas nos ensinam a crescer espiritualmente. Nós vamos aprender diversas parábolas que vai nos dar força, que vai nos fazer crescermos na nossa vida cristã. E isso é a vontade de todos nós, é a vontade de Deus para nós, que a gente possa crescer. A gente, como eu falei no início, nós estamos passando por esse momento aí tão difícil, né, dessa pandemia aí. E as parábolas, elas nos ajudarão muito a crescer nesse momento tão difícil. Além disso, as parábolas são instrumentos de Deus, olha só. As parábolas, elas são um instrumento de Deus para a revelação de sua verdade ao seu povo, ou também a nós, seres humanos, né? Então a parábola, ela tem esse poder de revelar Deus e as suas atribuidades a nós seres humanos, né? Portanto, as parábolas confrontam o homem caído a reagir ao Deus que trouxe salvação através de seu Filho Jesus Cristo e transmite as verdades eternas antes ocultas aos homens. Essa também aí, gente, é uma das qualidades também, é um dos conceitos também das parábolas, revelar como é o homem. Ou seja, nós aprendemos na Páscoa que o homem ele é um pecador, escravo do pecado e precisa ser liberto, e só quem pode fazer isso é Deus através do seu Filho Jesus. Para compreender o verdadeiro objetivo de uma parábola, precisa-se conhecer o objetivo para o qual foi escrita naquela época, a quem foi endereçado. O assunto principal das parábolas era o reino de Deus, olha aí, né? É aquilo que nós falamos agora há pouco. O povo teria dificuldade em entender coisas espirituais, abstratas e tão diferentes. Então as parábolas ajudariam a compreender, tomando, por exemplo, situações da
reino de Deus, numa perspectiva escatológica, né? Como a parábola do banquete do casamento, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. Ah, professor, o que significa essa palavra escatológica? Trata de coisas do futuro, da outra vida, que é o reino de Deus, né? Aquilo que nós conhecemos como céu. Então, as parábolas também fazem uma ponte daquilo que Deus tem preparado para nós, que é justamente um céu, que não vai acontecer nada disso que a gente tem visto hoje no nosso mundo, né? Então, no céu não vai haver guerra, não vai haver fome, não vai haver pandemia, nada disso vai ter lá no céu. Então, a parábola, ela também vem nos ensinar esse lugar que Deus tem preparado para nós, que é justamente o céu, onde Ele vive, onde Ele habita. Aí nós temos aqui um exemplo de uma parábola do Antigo Testamento, que é a história de Davi e Natã, né? Olha só, o capítulo está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso do 1 ao 3. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que diz assim, ó: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com eles e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois, pois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Eu não vou ler a passagem toda, mas essa história aqui conta aquele momento em que você conhece, que nós conhecemos como o adultério e o assassinato que Davi cometeu. A Bíblia diz que Davi se apaixonou por uma mulher chamada Betseba, né? Essa mulher, no entanto, era casada. E o seu marido era o braço direito do exército de Davi, que era até então o rei na época. Então a história se diz assim: o rei que se apaixonou por uma mulher casada, e o marido dessa mulher casada era justamente o seu braço direito. E Davi cometeu aqui, gente, algo que desagradou o coração de Deus. Ele cometeu o adultério e também cometeu um assassinato, né? Ele tirou a vida de Urias para poder casar com Betseba. Então ele fez tudo isso, pegou Urias e mandou Urias para frente de batalha para que ele fosse o primeiro a morrer naquela batalha, e aí então poder casar com a sua esposa. Mas Deus estava vendo tudo, isso que é o mais interessante. Tudo que acontece, Deus está vendo. Então Deus levantou o profeta Natã e disse assim: vá até Davi e conte uma parábola para ele. Natã foi até o rei Davi, chegou lá e disse assim: meu rei, quero lhe contar uma história. Aí Davi disse: pode contar, profeta Natã. Aí Natã disse assim: rei, conheço um homem que tinha apenas uma ovelha, ele era pobre, ele não tinha nada. Aí ele falou assim: e eu conheço também outro homem que tinha tudo, era rico. Aí ele falou assim: só que esse homem que tinha tudo, tinha várias ovelhas, ele deixou tudo que ele tinha de lado e tomou a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelha. Aí sabe o que Davi falou? Davi disse assim: esse homem deve morrer. Quem fez isso? Por que ele fez isso?
o profeta Natan fez? Disse Davi: você é esse homem. Você é esse homem. Aí Davi, naquele momento ali, percebeu que ele estava justamente falando sobre ter roubado a esposa de Urias e ter mandado ele para a guerra, para ele morrer, para ele continuar com o seu plano de adultério. Você viu que Natan contou uma parábola para fazer Davi, que era o rei, cair na mentira. E Natan, ele não teve medo. Ele chegou diante do rei e disse assim: rei, você é esse homem. E ali condenou o pecado de Davi. É interessante que Davi, se não fosse a parábola de Natan, Davi achava que estava escondendo o pecado dele com Deus e com as pessoas. E ali naquele momento ali, Davi se arrependeu amargamente por tudo que fez. E também depois houve algumas consequências do seu pecado. O seu filho com Betseba, o primeiro, morreu. Eu abro um parente aqui para dizer que algumas pessoas falam que Salomão foi o filho do adultério, né? Na verdade, a gente não pode dizer isso, porque o filho do adultério morreu. Davi teve Salomão com Betseba já depois que eles casaram, depois que Davi se arrependeu, mas isso não justifica o seu erro. Ele falhou, ele pecou, ele fez algo que desagradou ao coração de Deus, né? Então, isso aqui só foi um exemplo para mostrar que também parábolas já existiam também no Antigo Testamento. Aí continua a história aqui, eu não vou ler. Aí no final ele diz, então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Está vendo aqui embaixo? Está até aqui marcado, né? Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, Natan contou uma história de um homem rico que tinha tudo e de um pobre que só tinha uma ovelha. E aquele homem foi lá e roubou a ovelha do homem pobre, né? E esse homem era justamente Davi. Eu queria concluir essa aula de hoje falando justamente da viagem que nós vamos ter nas próximas aulas. Nós vamos fazer uma viagem. Quem gostaria de viajar comigo? Espero que todos estejam aí dispostos a fazer essa viagem. Mas, professor, para onde nós vamos viajar? Qual é o destino? Justamente as parábolas de Jesus, né? E eu queria terminar essa aula com uma oração. Espero que você tenha aprendido. Nessa aula de hoje, nós falamos aí de uma forma bem básica a respeito das parábolas, o que significa parábola. E nas próximas aulas nós vamos estudar as parábolas propriamente dito, tá? Então, fique esperto aí para as próximas aulas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque como nós lemos no início, o Senhor tem sido nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente nesse momento de angústia que nós estamos vivendo. Te peço nesse momento de forma muito especial pela vida dos meus alunos, também te peço pela vida dos seus pais. Guarda a casa, Senhor, de cada um deles, que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma doença chegue até os seus lares, e abençoa cada vida e cada casa representada aqui nesse momento, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa aula. Nos ajuda a compreender a respeito das coisas de Deus e que Deus possa fazer parte da nossa vida nesse momento tão difícil. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.